Xavier, companheiro. Ui. O Nuno fica sempre assim exaltado quando está na presença da doutora Teresa Leonardo. Olha, até rimou não, quase. Não, mas quase. Não rimou, Fica mas cheirou exaltado. a coisa, está a ver? Pronto, percebeu-se que o Nuno fica mais fora de... Eu e o amigo Mário. O amigo Mário. Que espetáculo isto hoje. Estou achando a doutora Teresa Leonardo. Ora bem, a doutora Teresa Leonardo, como sabem, é psiquiatra e é aqui residente do nosso programa, vem com muita regularidade e hoje vem-nos falar de ciúmes. É verdade. Ciúmes, que é um tema apimentado. O que é que são os ciúmes? O que é que são ciúmes? Exatamente. É um sentimento de posse, é um sentimento muito frequente no ser humano e nos casais e que tem de ser doseado, como todos os sentimentos, pode se tornar potencialmente perigoso. Portanto, era aquilo que dizíamos... Há pessoas que matam por ciúme. É o delírio de ciúmes, é muito grave. Não, isso já não é, isso já é uma doença. É uma doença. Nós podemos, nos ciúmes... Delírio de ciúme é uma doença e acaba por ser, deixa de ser neurótico para passar a ser psicótico. No ciúme, tipo há uma normal, graduação do ciúme, não há, Teresa? Eu faço essa graduação no ciúme então e se calhar é melhor fazer para que os nossos telespectadores possam perceber, não é? Exatamente. O grau, onde se encontram, porque há uma altura em que se pode reverter. Como quase em tudo tem uma escala, há outra em que chega-se a um ponto em que não se pode reverter. Então é assim, o ciúme, como estávamos a falar entre nós, é realmente pode ser a pitada de sal que dá o tempero especial à relação, mas como qualquer cozinhado, o sal tem que ser em pouca quantidade ou muito bem doseado, porque se não houver nenhum, a relação é insonsa, portanto não faz sentido. Mas tem que ser muito... Como? Se não houver nenhum tipo de ciúme... Pois já lá vamos. Essa agora, então não há sal noutras coisas. Então eu não ponho sal noutras coisas. Embora eu acho que não vamos por aí porque o ciúme não faz falta nenhuma. Mas vamos. O ciúme até por hoje vou ser espectador. A Teresa está-me a acusar de ter relações insonsas. Não, eu tenho umas relações que são um espetáculo. Teresa, vamos. O ciúme não faz falta nenhuma. Mas pronto. Mas a Teresa considera... Na maioria dos casos, pode se tornar numa situação muito grave e ser prejudicial ou é prejudicial para a relação do casal. A Teresa entende que só quando há ciúme é que há interesse. Não tem nada a ver. Há vários graus de ciúme. O ciúme faz parte da natureza humana e faz parte da relação entre o casal. Agora tem que se ter noção de que tipo de ciúme, embora então, eu acho há um ciúmezinho incipiente que dá sal à relação e que a Teresa considera fundamental. Depois vamos avançando com um ciúme já mais crescidote. Mais crescidote, em que já é um ato de egoísmo, em que é um ato de possessividade. Pode estar relacionado com a baixa autoestima da pessoa, mas que é um ato de egoísmo, porque quer-se o sentimento da pessoa só para nós, quer-se todo o sentimento da pessoa, não é? Quer que a pessoa viva em função daquela relação, não tenha vida própria. Não tenha vida própria. Isto pode ser médio, não é? E aí a pessoa pode perceber, ainda se pode trabalhar, porque aqui sofrem os dois. Sofre quem tem ciúme e sofre a vítima do ciúme. Mas aqui, se a pessoa tiver crítica e consciência, pode pensar, então, mas eu se calhar estou a exagerar, porque vem aquela ideia, então o meu marido ou a minha mulher que vai para o trabalho, haverá alguém que gosta dele, ela está a dar atenção ao outro e não me dá a mim, ela dá mais atenção, porque pode haver ciúmes até dos pais, dos filhos. Quando a pessoa tem noção disso, não, pode ser ligeiro. Quando a pessoa tem noção disto e depois começa a discutir no casal, não é? Aqui é a altura de pensar e dizer, então, mas o que é que se passa? Eu estou com esta pessoa porque esta pessoa também me escolheu, então é porque esta pessoa gosta de mim. E uma relação é feita de dois e não feita de cada um, não é cada um que se forma num. Então esta pessoa tem uma baixa autoestima, tem que perceber e não pode alimentar esta ideia obsessiva em relação ao ciúme. Tem que parar, tem que admitir. Há pessoas que são mais ciumentas e essa pessoa tem que chegar a este ponto e dizer, realmente eu sou uma pessoa ciumenta, eu admito que o sou, não posso deixar é que este pensamento de ciúme em relação ao outro tome conta de mim. Claro que sim. Aqui é possível, é uma coisa moderada. Mas muitas vezes causam discussões e a situação entre o casal. Portanto, era gerir de o evitar. ciúme pode fazer parte da relação do casal no sentido do diálogo e da compatibilidade. Tem de fazer, mas é assim, quando ultrapassa este ciúme, não é? Porque aqui já estamos a falar de um grau moderado, vamos então para um grau muito patológico.
não é? Que eu assisto, que é, uma coisa, que é o delírio de ciúme. E o delírio Que aí de já ciúme, merece um tratamento psiquiátrico. sim, o outro pode ter ajuda na minha consulta, porque o primeiro passo é identificarmos o que não está bem connosco. E se eu reparar que na minha relação há muitas discussões, ou a relação vive porque eu invento coisas, faço histórias, acho que o outro ou outra pode estar aqui ou ali, acho que há um momento em que a pessoa tem que ter crítica, tem que ser alertada por alguém de família ou de amigos, porque aqui ainda houve. E aí realmente pode ir a um médico, pode ir e pode ser ajudada a aceitar que realmente é uma pessoa ciumenta e mudar. Também tem que se perceber porque é que a pessoa é ciumenta. Sempre o foi, é do seu caráter, tem uma baixa autoestima ou é a pessoa que está com ela que não lhe dá provoca segurança? isso, exatamente. Provoca de propósito ou porque realmente, quando nós falamos em ciúmes, falamos de ciúmes sem infidelidade. Nunca houve, porque quando há infidelidade a pessoa fica mais desconfiada e tem que voltar a ganhar a confiança, como já falámos anteriormente. Exatamente. Portanto, isto é um não, grau... estamos a falar dos ciúmes enquanto mito, enquanto de facto sentimento, a pessoa sentimento, emoção, sentimento. enquanto a pessoa está ali a efabular. Não tem uma base real, não tem uma base surge real. a ideia, não consegue dominar e a partir dali que faz uma história. Claro. Faz uma história. Depois, isto é aquela parte moderada em que a pessoa deve ser alertada e ver realmente está a haver muito, isto está a acontecer. Os nossos telespectadores que nos estão a ver, tomem atenção a isto, sejam homens, sejam mulheres. Se calhar não vale a pena, eu estou a destruir a minha relação, ou a minha relação podia ser melhor, ou passa tudo em prol disto. Pronto. Depois há os Eu casos... costumo dizer que não é com o vinagre que se apanham moscas. Eu não Claro. percebo como é que uma pessoa quer conservar alguém quando lhe faz a vida negra. Eu Nunca digo percebi sempre, isso. mas consegue-se, é a associação, a vítima fica ali presa. Por isso é que estes primeiros sintomas, a pessoa tem que estar atenta a estes primeiros sintomas e sair na relação. Se a pessoa estiver numa relação, ou tiver a começar um namoro, ou depois mesmo uma continuidade, portanto aqui falamos ou na paixão ou depois num amor mais contínuo, há alguns sinais que uma pessoa nunca pode permitir, porque se permitir vai cair naquela malha patológica. Não pode permitir interrogatórios constantes, não pode permitir que seja controlada ou controlado sobre a forma de vestir, a roupa, o que é que veste, porque depois a pessoa, para não arranjar discussões, acaba por ceder, mas deixa de ser ela. Claro. Não pode permitir uma... peço desculpas, já me põe influenciosa. Bem, doutora, Já vi que você é ciumenta, doutora. Não pode. É a presença do Graciano que é perturbadora. Fica sempre Não pode. Não, as pessoas não podem permitir desde o início algumas coisas. Cenas de ciúmes, discussões, proibições, vigilâncias. Vigilâncias é às vezes aparecer no local de trabalho, mas não para fazer uma surpresa. Mas para controlar. Aparecer no café para controlar. Ora bem, não se pode permitir. agora falo eu que ainda não abri a boca. Agora fala. Deixem-me só dizer só mais uma coisa. Isto é o ciúme moderado. Você já foi vítima de ciúme à séria, caramba, que está a descarregar aqui o saco. Isto Já lhe fizeram a vida negra. Se calhar, talvez, todos nós. Não, está aqui a descarregar a coisa como antes. Todos nós. Ela está aqui. Ela está aqui que não se cala, não é? É verdade, Nunca se cala. muito bem. Esta deve ser a psiquiatra em que o doente se senta à frente e não tem tempo para falar. Juro que é verdade, tenho que mudar. Eu sempre que digo, bem, eu tenho que, ou na consulta ou vou ao programa, tenho que estar mais calma, não posso pronunciar tanto. Mas depois falo sem parar. Não, fala muito bem. Deixem-me só alertar. Mina, quando veio aqui é a sua terapia, nós somos os seus terapeutas. Olha, tem razão, mas é mesmo a minha terapia. É mesmo a minha terapia. E nós estamos muito a ouvir, por isso continuo. Da minha diversidade e de sair da minha rotina, que é todos os dias ajudar os outros e trabalhar em prol dos outros. Muito claro que é a minha profissão, mas a pessoa dá muito, é esgotante encaminhar a vida de alguém. Um resumo rápido e vou-vos deixar falar, prometo não digo mais nada. Portanto, há aquela pitada de sal, mas se a coisa for muito salgada, passa para o egoísmo, que é querer estar sempre com o outro, e se não se tiver controlo, passa-se para uma coisa chamada delírio, um ciúme, que é um ciúme paranoide, um ciúme em prol da outra pessoa, mais comum no homem. É uma obsessão, passa à parte psicótica, isto é mais comum no homem, é uma situação que é um delírio de ciúme. Não, mas
mulheres um caso- terríveis. Não, mas isto é um delírio de ciúme em que a pessoa não tem crítica e a pessoa acha que o outro tem mesmo um amante, arranja um amante à outra Sim, pessoa. sim. Portanto, se a pessoa, se acharmos que o nosso companheiro tem outra pessoa, o que é mais normal é querermos a separação, ou o divórcio, ou perguntarmos o que é que se passa, não gostas. Aqui não, esta pessoa nem sequer quer isso, só quer que a outra admita que tem mesmo o caso. Mas muitas vezes não tem. A maioria das vezes não tem. É exatamente. tão patológico que Há chegam a muitas seguir mulheres todas as contas telefónicas. Há mulheres chegam- e homens chegam a vítimas perseguir. disto, não é? Imaginas os casos que Só eu que tenho em depois, consulta. Ora isto bem. é muito complicado porque a vítima está presa nesta malha. E acha que ninguém mais a vai amar. Quando nós nos metemos no meio disto porque procuram ajuda, nós queremos separar o casal, mas não há força. Pronto, muito É bem. bom, hoje A Teresa mataram, falou muito bem, acabaram de mas matar. agora a Teresa Vamos fica cá embora. sozinha. Então pronto. Posso continuar. Portanto, telespectadores. Está à vontade. Quando quiser que a gente volta. Ó, Teresa, sabe o que é isto? É ele que está com Adoro. ciúmes de si. Realmente, Para a Teresa está a falar tão bem. O que os ciúmes provocam. É verdade, está a ver. Vale é Há duas coisas, há aqui Conta, duas realidades. Graciano, conta, duas realidades nós gostamos diferentes. tanto de ouvir. Eu estive a escutar-vos, porque até já tivemos, a Maia e eu, de manhã, quando Falar. na Conversámos maquilhagem, sobre isso. Eu acho que a Maia tem toda a razão, no que é o plano perfeito, Uhum. de como, karmicamente, as pessoas devem conviver umas com as outras. Tens 100% de razão. Agora, a realidade que a doutora, com a qual a doutora convive, e tu também, Não, mas eu acredito é que sou uma exceção. 98% da Atenção. população não é como tu. Não, isso eu Nem acredito que sou uma pensa como tu. exceção, sim. Eu Nem acredito nisso. consegue comportar-se como tu te Exatamente. comportas. Não consegue ainda atingir esse nível de perfeição que tu já explicarás. Exatamente, que eu também atingi há pouco tempo. Pronto, e é perfeito. deixa- Não deixo nada, agora estou a falar. E, portanto, o que é que acontece? No meio disto, o que acontece é que vocês convivem constantemente nas vossas consultas, embora diferentes, convivem com situações que podem atingir uma gravidade suprema. Sim. Há de facto, há ciúmes que levam, e não é um exagero dizê-lo, claro que se entra já no campo patológico, mas que levam a que as pessoas desgracem as vidas de uma família Completamente. inteira. Exatamente. Façam a vida negra. Eu fui vítima, a determinada altura, com a namorada que tive, essa namorada tinha ciúmes da minha avó. Pois. Está a dizer. Exatamente. Da minha avó, que tinha 80 e tal Muito anos na altura. frequente dos pais, Portanto, dos há filhos. pessoas que se Há tornam, maridos de que têm facto, ciúmes dos Há filhos. Há pessoas que se tornam de facto doentes É. e é preciso alertar para isso. Exatamente, isso, mas isso já não é ciúme. Isto que a doutora está Já a dizer é é o muito importante. delírio. É nós percebermos que há vários Pode degraus. ser só ciúme, pode Qual ser é a parte que só... não percebe o que eu estou a falar? Pode ser. É percebermos que temos que perceber que em que degrau estamos, e é para isso que serve hoje a doutora. Mas é está aqui, difícil. em que degrau estamos do ciúme. Quando estamos fora, vimos bem Você as está-me a coisas. enervar. Agora, quem está dentro Está-me a enervar, está. não está. Por isso é que a eu cá doutora estou. dizia que há uma altura em que ainda se ouve e outra que já não Só se no ouve. início. Há outra É. altura em que não há crítica. Não vem cá mais. Quando chega a este ponto, Acabou. quando chega... Vem, porque os telespectadores estão sempre a pedir. A saber. portanto, Pedem a si os seus doentes, que são 10. Nós temos milhares, veja lá bem. O que esses 10 contam? Pedem os seus- 10, mas 10 as cunhas que você mete. 10, mas É o que 10, pedem. mas 10 muito importante. Ainda bem. Ah, isso é que é. Doutora, coisas importante. importantes é as pessoas estarem alerta para os ciúmes que têm e controlarem-nos e quando precisam de ajuda, pedirem ajuda. É. Posso dizer uma frase? Pode. De acordo com aquilo que a Maia diz, amar é uma frase muito importante e é aquilo que eu considero, amar é libertar também. Nós só sabemos se o outro gosta verdadeiramente de nós se o deixarmos à vontade, como ele é. Não quer dizer que seja ausente, não estamos a falar nisso, mas não podemos prender ninguém, porque se prendermos essa pessoa, também nunca vamos saber até que ponto é que essa pessoa gosta de nós. Esta pessoa tem que estar connosco porque quer estar connosco, então temos que nos dar valor. As pessoas que têm ciúmes, normalmente, são as pessoas que mais traem, têm uma baixa autoconfiança. Está bem? Por isso é que E muitas acham vezes... sempre que há alguém melhor que ela, porque aquela pessoa vai gostar mais de outra pessoa do que gosta dela. Exatamente. Dá-me a tua versão, há uma que não situação. deixa a tua versão aos Não, espectadores. deixa-me só. Pronto, a minha versão tem muito a ver com a minha, deixa-me com a ouvir a minha versão da atividade Maia. esotérica e tem a ver sobretudo com uma linha kármica, não é? Sim. O que significa hoje. que eu acredito Está que as pessoas ficam juntas porque têm que ficar juntas. Eu acredito e no mesmo. que o ciúme Embora- não é o ciúme que prende alguém
mas sim o seu desígnio kármico. E, portanto, acredito que as pessoas têm que ciúme desenvolver... até destrói. Portanto, as pessoas têm que desenvolver uma relação de cumplicidade, de apoio, de afetos e não uma relação de controle. Lá está, não podem pensar que são só uma pessoa, não é, mas são duas pessoas são duas que pessoas têm algumas coisas que têm em comum. uma vida em comum. Exatamente. Que têm uma vida em Agora, comum. há uma questão aqui que me preocupa, Nuno Graciano, e que eu quero colocar... vítima de ciúmes? Não. É notório, E que eu não é? quero colocar aqui, porque nesta minha vida também, enfim, da palpação das realidades, eu tenho descoberto uma nova forma de ciúmes, que é o ciúme virtual. Tem a ver com o Facebook. As pessoas controlam os outros através do Facebook, têm ciúmes das relações virtuais que se estabelecem, inclusive chegam a devassar quer o Facebook, quer as mensagens. O que é isto? Que ciúme é este? Pronto, tem a ver com os mídia, com a forma, com a nossa sociedade, com o que se está a passar agora e quer se queira, quer não, isso faz parte da nossa vida. Então acaba por haver um controle, não é? Antes ia-se ver se estava o bilhetinho no bolso do casaco, hoje vai-se ver o telemóvel ou vai-se ver a rede social. Daí repararem, vocês vão fazer isso em relação aos vossos amigos, quantos têm os amigos em aberto, não é? Para todos verem, ou agora há a possibilidade de bloquear, não é? Isto para eventualmente outras pessoas não verem ou não cruzarem. Eu conheço vários relacionamentos que acabaram por efeito do Facebook. Vários. Ora bem, sinais, temos que ir terminando, sinais de perigo. Eu hoje estou aqui mais sério neste, porque basta abrir o Correio da Manhã e tantas vezes títulos de matou por ciúme, não sei o que é por ciúme. Violência doméstica, é uma coisa que me preocupa, claro. Portanto, sinais de perigo. Não permitir interrogatórios excessivos, estou plenamente de acordo. Não permitir comentários sobre a forma como se veste. Cada um se veste como quer. A menos que seja uma questão de mau gosto. Não, isso está bem. Claro, isso é outra coisa. Agora, eu normalmente, eu até ao contrário. Mas até se pode gostar de alguém que tenha mau gosto. Isso, o amor... Aquelas pessoas que se zangam com a companheira ou o companheiro porque olhou para uma pessoa do sexo oposto é muito mau sinal exatamente, também. É muito mau sinal. É muito outra mau sinal. patetice. Ou porque acha que o outro está a olhar. E a interferência nisso, você está mesmo traumatizada. Eu realmente... Você não quer ir ao psiquiatra, você está traumatizada, a sério, é? Mas olha que isto eu devo dizer uma coisa. Não, eu adoro falar, Não, mas você está traumatizada, você tem que... Estou-lhe a dizer que está. Antes assim, então, Você eu traumatizo é os homens. Quem foi o homem que lhe fez isso? Ou os homens? Traumatizo é os homens. Eles têm ciúmes, eu traumatizo. É que você está Já mesmo disse que sou uma desgraçada. mulher extremamente fiel, mas há coisas que têm que aprender a mudar. Estou a Mas dizer. não tem, os ciúmes não têm a ver com a fidelidade. Não tem nada Há a ver. pessoas que É se têm pelo ciúmes Mas de há pessoas que não pessoas... acreditaram em si na sua vida. Você foi uma desgraçada. Não foi. Que a mulher hoje chegou aqui com... Tu sabes que Não as posso pessoas, confessar a sabes que as verdade. pessoas têm uma vida rica e uma vida com muitas envolvências, já apanharam pessoas de todo o tipo. Claro que Todo já. tipo. Não é? Eu Olha, também doutora, própria já fui vítima de ciúmes. Muitas vezes depende, nós até podemos estar com alguém infiel, mas depende da confiança que essa pessoa nos passa. Claro. Somos enganados muitas vezes, isso não há Mas dúvida. depende da confiança que a Isso pessoa não nos há passa. dúvida. Está a ver bem este estúdio? Não há dúvida. Despeça-se dele que não vem cá mais. Bom, Depois Não eu- sei. Minha Doutora, mais querida, uma vez, deixe-me muito agradecer bom. a sua presença. Vou pedir vou ao Presidente Otávio Faz e muito dizer, bem. não Muito pode bem. ser, Faz isto muito não bem. pode ser. Doutora, muito Excluíram. gosto em recebê-la. Vou falar É com a verdade. Maia. Até à próxima. E olha, curso, é o que eu lhe digo. Olha, minha querida Teresa, muito obrigada. E fica aqui, de facto, este alerta. Ciúmes, sim. TB, mas se sente que o ciúme está a estragar a sua relação, procura ajuda. Claro. As relações são para ser fofas. Saudáveis. Fofas. Saudáveis. Tem que acrescentar, não tem Tem que que retirar. acrescentar, não tem. O ciúme Não é de tem que facto. sufocar. O ciúme é de facto uma perda de energia. É uma energia negativa. Aquilo a que nós chamamos de artes esotéricas, uma baixa energia. Portanto, Maia, bora, mas já todos fora com o ciúme. tivemos. Já Vamos para o todos intervalo, tivemos. vamos continuar a já conversar. tive, já, mas Já tu- tivemos. Adeus, até já tive. intervalo. Já todos Até já. tivemos. Então não tive. Pensava que ia, Pois tive. pensava que ia mudar o dia.